Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, risos, resenhas, mas hoje a conversa é séria. O livro de hoje chama-se Detalhe Menor, da Palestina, Adania Shibli, ou Adania Shibli, não sei pronunciar o nome, mas é uma moça nascida na Cisjordânia. E ela vai nos trazer uma outra visão do que foi do que acontece ali no caldeirãozinho de pólvora, né, do Oriente Médio, região de Israel, Gaza, né, Jordânia e tudo mais. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, dê seu like, acredite nesse vídeo mesmo antes de assistir. Dê seu like, nós precisamos de likes. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente, compartilhe e aproveite. Bom vídeo para você. Olá, quem é a Adania Shibli? Desculpe mesmo a pronúncia, tá? Às vezes eu faço brincadeira, mas eu preciso aprender. Ela nasceu na Cisjordânia, como eu disse, ela nasceu em Ramallah, que é uma cidade que não é assim tão desconhecida dos nossos ouvidos. Toda vez que a gente ouve falar, alguém falando sobre a questão de Israel, a faixa de Gaza, quando a gente ouve, né, falar da própria Ramallah, ou seja, eu estou tentando nos situar com relação a nomes que a gente tem nos nossos ouvidos, mas que a gente sempre vê como vilões. Quando a gente pensa nos palestinos, a gente não pode pensar que todas essas pessoas são terroristas. É a mesma coisa que você dizer, uma comparação, mas que a gente vai entender, que uma comunidade, uma favela no Brasil, só tem bandidos, entende? Então não se pode dizer isso ali do que acontece com a Palestina. Existe o Estado Islâmico, por exemplo? Existe o Estado Islâmico. No Líbano, existiu o Hezbollah, que agora parece, se não me engano, é um partido político, não tem mais terrorismo. Existiu o Hezbollah enquanto um grupo que fazia ações terroristas. Sim, a Al-Qaeda, sim, mas isso não são todas as pessoas. Não é o Afeganistão inteiro. Não são as pessoas que são civis ali em Gaza, por exemplo. Então, eu gostaria que a gente pensasse num espaço sobre o qual a gente sempre fala na perspectiva judaica, né? E não sabe, porque eu também não sabia, certo? Esse livro entrou, para quem não conhece o canal, eu tenho muito o desejo de conhecer literaturas de origens diferentes. Então aqui no canal a gente tem Nova Zelândia, a gente tem muitos asiáticos, tem literatura queniana, por exemplo. Então nessa tentativa eu recebi esse livro que fala sobre essa moça da Palestina. E aí eu fui estudar. Para o Estado de Israel ser formado, e eu não estou falando de legitimidade, eu estou falando da questão histórica, 700 mil palestinos foram mobilizados. Então a gente nunca fala disso, a gente fala o quê? A gente pensa sempre no Holocausto, né? A gente pensa sempre na questão judaica, na necessidade de os judeus terem um espaço, porque o judaísmo é uma religião. Mas era preciso que eles tivessem uma possibilidade de ter um espaço que protegesse os judeus, principalmente depois do Holocausto, mas pensando que sempre foram perseguidos, tá lá no Êxodo, com a história do Moisés. Então, de um grupo que sempre foi perseguido. É legítimo. Porém, o que aconteceu? Havia outras pessoas ali. E essas pessoas, como no caso, né, dos palestinos, eles foram mobilizados e hoje eles estão em alguns lugares onde há terroristas,
Mas a população, ela sofre bastante. Então isso primeiro para a gente ver o panorama histórico, essa moça, né, que apareceu no cenário com esse livro principalmente, mas que ela tem outras obras também. E nesse livro, depois você vai tentar dizer para mim o que é esse detalhe menor. Nós teremos duas partes, tá? A história que vai aparecer na segunda parte, mas que a gente percebe que a primeira foi construída em prol desse fato, é a história de uma moça que aos 25 anos vai ler um artigo de jornal no qual estará sendo contada uma situação que aconteceu no dia em que ela nasceu, aparece a data. No dia em que ela nasceu, no deserto, Israel o Estado de Israel, 60% dele é o deserto do Negev. Meu Deus, Adriana, que ignorância. Aqui. Não é aqui, calma. Aqui, do Negev. Desculpa, gente. Desculpa, é horrível. 60% do território de Israel é constituído pelo deserto do Negev. Negev é a região sul ali de Israel. E quem vive ali? Vivem beduínos. E os beduínos, eles são uma população bastante violenta, né, vou dizer, mas até para se defender. Então, o Estado de Israel, ele é de 1948. Essa história que a moça lá vai ler vai ser referente ao ano de 1949. Então, a gente vê que essa moça nasceu em 1975, em 74, perdão. Ela vai retomar essa história, né, de 1949, que, coincidentemente, aconteceu no dia, mas é pelo fato do dia que tudo isso vai se desenrolar. E a primeira parte é um flashback, então. A primeira parte é mostrar que fato é esse que aconteceu em 1949. E o fato, posso contar porque está na orelha do livro, é um ataque que um grupo de soldados israelenses vai fazer a uma pequena aldeia de beduínos, vai matar as pessoas e vai sobrar uma menina, uma adolescente. Aí essa menina vai ser levada para um espaço onde só havia homens, onde só havia soldados, era uma situação de guerra. Então essa menina vai ser levada para ali. E eu estou enfatizando essa coisa do só haver homens, de ser uma situação de guerra e tal, porque haverá violência contra essa menina. E a gente vai perceber que talvez aquele que seja o protetor, talvez ele seja o carrasco também, né? Enfim, quando a moça lê sobre esse fato, que no livro aparece na primeira parte, quando a moça lê sobre esse fato, ela decide ir atrás. Ela quer pesquisar, ela quer entender essa história. Ela é uma cidadã comum. Só que ela precisaria sair de Ramallah e entrar no território de Israel, indo para uma região que não tem mais cidades, né? Acabou se tornando uma região mais militarizada, né? As cidades que há ali sempre tem que ter um controle. E aí a gente, durante a leitura, você fica se perguntando, né? O controle é necessário? Tem terrorismo ali. Mas esse excesso de controle também não é um descaso com a população civil? Para ela conseguir chegar até museus, lugares de pesquisa onde ela poderia encontrar informações, ela foi atrás do cara que escreveu o artigo, né? E aí ele vai dar a indicação de onde ela pode fazer a pesquisa. Para ela, enquanto palestina, conseguir entrar nesse espaço de Israel, ela tem que alugar um carro com um documento de outra pessoa que vai ajudá-la. Ela não vai usar o seu nome. Ela, por sorte, não tem traços árabes acentuados. Tudo isso vai sendo mostrado, mas é um livro que a gente vive no medo. Primeiro no medo daquela garotinha. E depois no medo dessa moça que quer entender aquela história, mas que vai passar, por exemplo, imagina uma blitz policial. Só que são soldados que estão verificando o documento das pessoas. E ela vai passar com medo, sempre com medo.
E a gente vai viver esse medo o tempo todo. O que é o mais bacana desse livro? É o outro lado. É a voz do palestino. De novo, vou repetir aqui. Eu não estou retirando a legitimidade do Estado de Israel. Era importante, é importante. Mas estou valorizando a voz do palestino, que é uma voz que a gente nunca ouviu. Que a gente, assim, eu estou dizendo, nós, pobres mortais, nós, pessoas comuns aqui. É uma voz que eu nunca vi num livro, né? Uma voz que eu nunca vi chegando até nós, mostrando o medo do civil. Não se fala de terrorismo aqui, por exemplo, mas está todo o tempo na nossa cabeça, tentando justificar por que existem as barreiras militares, por que se justifica o medo da moça, por que é necessário. Só que é preciso entender a moça. Essa oportunidade de conhecer a visão do cidadão palestino comum é importante. E de perceber, sentir e compreender esse medo também. Não tem mocinho e vilão nessa história. Se tem vilão, é o terrorista. Só que nem todo mundo é bandido, nem todo mundo é terrorista. Na favela nem todo mundo é traficante. Na verdade, eu acredito fortemente, eu acho que há indícios disso, de que o bandido ele está sempre em menor número. É que o negócio aparece mais. Mas você tem muito mais gente boa, normal, comum, trabalhadora em qualquer espaço onde haja esse tipo de situação que muitas vezes o poder público não consegue controlar. Aqui a gente está falando de uma coisa bastante complicada, mas é importante, muito importante, viver junto com essa moça. É o medo, e olha, eu posso te adiantar, o medo se justifica. Bem, se você conhece algum outro livro que traga esse olhar árabe, aqui no nosso canal a gente tem o Noite das Mil e Uma Noites, mas ali há um diálogo muito próximo com as Mil e Uma Noites, um outro olhar, uma Sherazade brava, né? Aqui, recentemente a gente teve aqui no canal o livro da Penélope, a Odisseia de Penélope, que mostrava um outro lado da história. No Noites das Mil e Uma Noites, há muitos traços da cultura árabe, mas tem muito essa coisa da fantasia, né, com relação às Mil e Uma Noites, as personagens que existem, né, naquelas histórias. Nesse livro, a gente tem uma voz árabe que mostra que isso aqui é muito atual. Então, o que eu peço é que você coloque nos comentários livros árabes, que seria interessante que a gente pudesse trazer para o canal também. São novas leituras e eu agradeço demais, porque quando eu tive essa sugestão, nossa, abriu a minha cabeça, a minha mente, no sentido do conhecimento mesmo, com relação a algo que eu não conhecia. Muito obrigada por ficar até aqui, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você ser avisado, inscreva-se para o canal crescer e a gente conseguir mais relevância, chegar a mais gente e realmente coloque alguma coisinha no comentário, um emoji, alguma coisa que você colocar, diga que não gostei do vídeo, o que você quiser colocar sempre nos ajuda a fazer com que os vídeos, o nosso canal chegue a mais gente. Muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.